Eu ainda me lembro quando chegamos em Lisboa pela primeira vez no final de 2014. Um quarto para turista no Airbnb custava 15 euros a noite. Em abril de 2015, alugamos um apartamento mobiliado com 2 quartos por 400 euros. Após ter morado na Austrália e logo após ter visitado Paris e Londres, tudo em Lisboa parecia tão barato. Mas os tempos mudaram. Ao revisitar a cidade em 2019, aquele quartinho simples que antes era 15 euros, agora era 45 euros a noite. Apartamentos que antes eram alugados por 400 euros, agora custavam 700, 800 ou 900 euros. Enquanto isso, o salário mínimo e médio tiveram pouco reajuste. De acordo com essa notícia da revista Exame, Lisboa em 2022 é a terceira cidade mais cara do mundo, considerando o custo de vida e o salário local. É por causa dessas e outras que muitos estão vivendo em condições precárias, enquanto outros resolvem voltar a morar com os pais. E os problemas não param por aí. Nesse mesmo ano de 2022, o aeroporto de Lisboa foi carinhosamente eleito o pior aeroporto do mundo. No entanto, é possível que tais problemas apareceram justamente por Lisboa ser uma cidade tão atrativa? Em outras palavras, será que, assim como Londres, Paris e Nova York, Lisboa está se tornando vítima de seu próprio sucesso? Será que foi a imigração de tantos brasileiros que fez o aluguel subir tanto em Lisboa? Quais são outras opções melhores e mais baratas para visitar e morar em Portugal, já que Lisboa não é mais o que era? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E para quem chegou no canal agora, eu sou um nômade digital ou nômada digital e já passei por 40 países e morei alguns anos no Canadá, Austrália e Portugal. Em Portugal eu já visitei quase todos os distritos, morei em Lisboa, no Porto e passei alguns meses na Ilha da Madeira. De fato, aqui nos meus canais você vai encontrar vários vídeos sobre lugares em Portugal continental e na Ilha da Madeira. O pior aeroporto do mundo. De acordo com essa notícia da CNN Portugal, o aeroporto Humberto Delgado de Lisboa foi eleito o pior aeroporto do mundo. Essa classificação tem base no ranking da empresa alemã AirHelp, que avaliou 132 aeroportos pelo mundo. Esse ranking utiliza 3 parâmetros: atrasos nas partidas e chegadas, qualidade do serviço e comida e lojas disponíveis no espaço. Lisboa foi considerado o pior aeroporto do mundo, mas o aeroporto Francisco de Sá Carneiro, no Porto, não ficou muito atrás, sendo considerado o 8º pior do mundo. O aeroporto de Lisboa não é em vão que é considerado o pior aeroporto do mundo. Como ouvimos num ranking atualizado hoje. Exatamente. Eu viajei literalmente por todos os continentes, por razões profissionais, aterrei em dezenas, talvez mesmo centenas de aeroportos e posso dizer que até em países que consideramos menos estruturados, por exemplo, sei lá, na Índia, em Delhi e em Mumbai, na China os aeroportos são extraordinários, enfim, no Brasil, por exemplo, até o terrível aeroporto do Rio de Janeiro consegue ser melhor do que o aeroporto de Lisboa. É preciso decidir, não é construir, é decidir onde é que vão pôr a nova torre de controle. Ainda não decidiram sequer. Portanto, nós estamos a falar do novo aeroporto, mas nem as obras de ampliação do aeroporto atual podem ter lugar porque houve decisões que ainda não foram tomadas. Portanto, é verdadeiramente catastrófica a gestão que está a ser feita da nossa infraestrutura aeroportuária. Eu já perdi um voo no aeroporto de Lisboa. Se não houvesse apenas um funcionário para fazer o trabalho de 10, talvez a fila teria andado mais rápido, quem sabe. Evite passar por esse aeroporto e, se precisar passar por ele, se prepare psicologicamente. Traga um saco de dormir, água, comida e entretenimento audiovisual, incluindo meditação para aliviar o estresse. E no extremo oposto desta colocação de Lisboa, temos o aeroporto do Catar, que foi considerado o melhor do mundo. Lisboa, a terceira cidade mais cara do mundo? Bem, começando pelo óbvio, em termos absolutos, Lisboa está longe de ser a terceira cidade mais cara do mundo. Você acha que pagar 1.000 euros de aluguel é muito? Los Angeles, Nova York e Londres têm aluguéis muito mais caros. Restaurantes, serviços e transportes também são consideravelmente mais caros nessas cidades, comparado com Lisboa.
Se você viver em Lisboa com um salário típico de Londres, Nova York ou Copenhague, pagar 1.200 euros num apartamento simples não parece tão anormal assim. Onde você sofre mais? Pagar 2.000 euros de aluguel em Berna, na Suíça, com um salário de 5.000 euros, ou pagar 800 euros de aluguel em Lisboa, com um salário de 1.400 euros? O X da questão aqui é o poder de compra local, ou seja, a pessoa que recebe o salário mínimo ou o salário médio de Lisboa está vivendo na terceira cidade mais cara do mundo. Nesse ranking, Roma fica em primeiro lugar e Londres em segundo. Já do lado oposto, temos a cidade de Berna, na Suíça, onde, com o salário local, você teria o maior poder de compra do mundo. Continuando, Derby, no Reino Unido, fica em segundo lugar, enquanto Coventry, também no Reino Unido, fica em terceiro. De acordo com esse relatório do FMI, os preços de aluguéis em Lisboa duplicaram desde 2013. Mas acho que já deu para descrever o problema, então vamos para o próximo ponto. O efeito bumerangue. Com o aumento do custo de vida, cresce também a geração bumerangue, não só em Portugal, mas a nível global. Ela se aplica a jovens de 20 a 30 anos que saíram da casa dos pais, muitos para estudar e trabalhar, mas que agora estão retornando ao seu antigo lar por não terem condições de se sustentarem sozinhos. Muitos optam por compartilharem a casa com outras pessoas para diminuir as despesas, mas se veem em uma situação difícil quando uma dessas pessoas resolve se mudar e todas as despesas da casa acabam ficando insustentáveis. É aí que muitos acabam voltando para a casa dos pais. Isso não afeta somente estudantes, mas também os jovens trabalhadores, pois além do custo de vida alto, a população sofre com salários baixos, não só em Lisboa, mas em todo o país. Com os preços de aluguéis cada vez mais altos, enquanto os salários continuam baixos, o jovem não encontra outra solução a não ser adiar mais tempo a sua saída da casa dos pais. Muitos jovens que optam por sair e criar sua própria independência buscam quartos para viver. Mas antes, o arrendamento de quartos era destinado para estudantes. Já hoje, há uma enorme procura de aluguel de quartos para jovens trabalhadores. Esse relatório de 2021 mostra que a oferta de quartos para arrendar em casas compartilhadas em Portugal aumentou 32% no último ano, um aumento devido também à pandemia. Como esperado, Lisboa é a cidade com quartos mais caros, por volta de 356 euros mensais, enquanto que no Porto a média é 292 euros mensais. Para arrendar quartos, as cidades mais econômicas analisadas neste relatório são Coimbra e Leiria, com uma média de 205 euros por mês. Mas toda história tem dois lados. E por outro lado, muitos portugueses que são proprietários viram uma enorme valorização de suas propriedades, que em muitos casos foram transformadas em negócio. Mas esses normalmente são os mais velhos. Seus filhos e netos, ou seja, os mais jovens, dificilmente vão conseguir comprar uma casa no mercado atual. Tudo isso leva a um velho problema em Portugal, chamado fuga de cérebros. Se você é um jovem que acabou de se formar em Portugal, você vai mesmo querer ficar no país e ganhar 1.200 euros, enquanto você poderia ganhar 4.000 na Irlanda ou 5.000 euros em Luxemburgo? Bairros pobres. Enquanto alguns precisam voltar a morar com os pais e outros precisam dividir casas e quartos, outros vivem em condições ainda mais precárias. Alguns chamam de favela, outros chamam de comunidade, outros chamam de bairro social ou bairro ilegal. Eu já passei por muitas áreas assim em Lisboa e tive a sensação de estar de volta à periferia de São Paulo. Essa comunidade fica no concelho de Odivelas, onde morei em 2015. Já esse bairro aqui fica em Amadora. Ambos são concelhos vizinhos, que fazem parte da área metropolitana de Lisboa. Ok, é óbvio que em Lisboa você não vai encontrar nada comparável à favela, à comunidade da Rocinha, ou nenhuma cracolândia como aquelas que eu mostrei nos vídeos sobre a Califórnia. Mas, convenhamos pessoal, há muitas pessoas em Lisboa vivendo num nível de pobreza que é atípico na União Europeia. Estagnação econômica. Bem, alguns desses problemas você resolve se mudando para o Porto. O que foi o que fizemos em 2016. Há uma rivalidade entre Porto e Lisboa, então sem querer agradar ou desagradar ninguém, mas a nossa qualidade de vida deu um salto quando saímos de Lisboa e fomos morar no Porto.
Lisboa é ótima para visitar e de fato passamos por lá mais uma vez esse ano, mas para morar, o Porto é muito melhor. No entanto, nesses tempos difíceis, nem tudo se resolve deixando Lisboa para morar no Porto, no Algarve ou na Ilha da Madeira. Além de todos os problemas enfrentados por Lisboa, há também uma recessão iminente se aproximando de Portugal, da Europa e do mundo. Consequências econômicas da pandemia, guerra na Ucrânia, inflação, economia alemã dando sinais de alerta, protestos e falta de comida na Holanda, e o euro na maior baixa frente ao dólar nos últimos 20 anos. E o que acontece com um país quando políticos passam décadas focando mais na distribuição do que na criação de riqueza? Ele fica para trás. De acordo com esses dados do Banco Mundial, em 2021 a Polônia e a Estônia passaram à frente de Portugal em poder de compra. Note que, em 2008, esses dois países estavam muito atrás de Portugal. Eu sei, muitos portugueses não vão gostar de ouvir isso de um brasileiro, mas sejamos racionais. Eu já fiz 222 vídeos falando dos problemas do Brasil. Um vídeo detonando Nova York, outro detonando a Califórnia, e mais alguns sobre os problemas da Suécia, Angola, França e Austrália. E hoje é a vez de Lisboa. E eu sou apenas um mensageiro, trazendo notícias, fatos, estudos, matemática e um gráfico do Banco Mundial. Eu adoraria ver um youtuber português fazendo tais análises, mas onde estão eles? O YouTube em língua portuguesa é dominado por brasileiros. De fato, Portugal consome tanto conteúdo brasileiro que as crianças portuguesas estão começando a falar brasileiro. O que eu poderia listar aqui como um desafio à identidade cultural e linguística de Portugal. Mas isso não se limita a Lisboa, então deixa esse assunto para outro vídeo. Solução de livre mercado ou controle de preços? Em meio a tantos problemas, muitas pessoas acabam apoiando medidas políticas que são matematicamente impossíveis de funcionar, sendo o velho controle de preços uma delas. Nova York já tentou implementar esse terraplanismo econômico e as consequências foram desastrosas. The late economist Walter Williams once told me, short of aerial bombardment, the best way to destroy a city is through rent controls. Rent control once destroyed much of New York City because landlords couldn't make money. Some started fires for insurance, and then they just let it burn. And even before the fires, they stopped doing maintenance. We don't have no water. We have to go outside to get the water because the landlord doesn't want to do anything in the building. The buildings were awful. They didn't run hot water pipes. Vale lembrar que controle de preços não funciona, principalmente se tratando de Portugal, onde, historicamente, as medidas econômicas são mais focadas na distribuição do que na criação de riqueza. Não, ninguém está sugerindo que a solução é construir arranha-céus altos no centro de Lisboa, sendo a remota possibilidade de um novo terremoto uma preocupação secundária aqui. O centro histórico de Lisboa é um patrimônio da humanidade e deve ser protegido e mantido para gerações futuras. Já nas freguesias e concelhos vizinhos, há mais espaço para a construção de novas moradias, o que de fato já está acontecendo. Porém, equilibrar a lei da oferta e da demanda com a construção de novas moradias e acomodações é algo que leva anos, mesmo quando, por algum milagre, políticos decidem não atrapalhar tudo. Enquanto isso, novos imigrantes e turistas não param de chegar. De fato, em 2021, Lisboa foi o destino internacional mais pesquisado por brasileiros. E não só brasileiros, mas muitos estrangeiros estão descobrindo Lisboa. Muitos resolvem ficar. Isso, obviamente, cria uma alta demanda por moradias. Além do mais, muitos desses estrangeiros e até alguns brasileiros têm um poder aquisitivo maior e podem comprar e alugar moradias por um preço que seria considerado salgado para o salário local. No entanto, esses turistas e nômades digitais também criam uma demanda por acomodações e serviços que vão gerar renda para pessoas locais. De fato, Portugal recentemente lançou um visto para atrair nômades digitais, sem contar os vistos para aposentados, empreendedores e investidores. O que muitos desses brasileiros e estrangeiros não consideram é que Lisboa está longe de ter a melhor qualidade de vida de Portugal.
Neste meu vídeo, que aparece na tela, eu falei sobre Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real de Santo Antônio, Viseu e Funchal. Além dessas cidades, há claro, o Porto e arredores. Porém, se você realmente quer ficar em Lisboa, considere concelhos adjacentes como Oeiras e Cascais. Cascais pode valer muito a pena se seu orçamento está acima da média. Eu pessoalmente gosto muito de Sintra, principalmente do centro histórico. Em 2022, até passamos uns dias por lá para matar a saudade. Alguns brasileiros não se adaptam a Lisboa e acham que a solução é voltar para o Brasil. Portugal não é só Lisboa, mudar de cidade pode fazer toda a diferença. Mas eu estaria sendo crítico demais com Lisboa se eu não colocasse as coisas em contexto e falasse do porquê inesperado por trás desses problemas que a cidade enfrenta. O que é mais alarmante, bairros pobres em Lisboa ou bairros proibidos e violentos de Paris, Londres e Estocolmo, onde nem a polícia pode entrar? O que é mais agradável para o turista estrangeiro nos meses de inverno? Visitar Paris com um clima frio e cinzento, pagar caro em restaurantes e cafés com um péssimo serviço, lidar com pessoas antipáticas que se acham importantes demais para falar inglês, ser constantemente hostilizado por vendedores ambulantes agressivos, e claro, não conseguir chegar perto do para-raio gigante devido à barreira à prova de bala e explosão para proteger o monumento da fúria do enriquecimento cultural presente na Cidade Luz, que virou uma cidade das trevas. Agora, imagine que em seguida esse turista visite a melhor parte de Paris, o aeroporto, e pegue um voo rumo a Lisboa. Ao chegar em Lisboa, ele fica preso algumas horas na pior parte da cidade, o aeroporto. Após essa primeira má impressão, o turista vai explorar a cidade e se depara com restaurantes e cafés mais baratos e com serviços melhores, pessoas mais amigáveis e que falam inglês com você, um clima mais ameno e ensolarado no inverno, e nada de vendedores agressivos te hostilizando nas ruas, nada de barreiras antiterrorismo ao redor de monumentos históricos. O contraste é enorme e logo o turista percebe o óbvio. Paris é só marketing e status. Lisboa é muito melhor. Se esse turista fosse um nômade digital, por exemplo, talvez ele até resolvesse ficar alguns meses em Lisboa ou até morar na cidade. E aí então ele aluga aquele apartamento de 1.200 euros que eu citei anteriormente. Isso é caro para quem recebe o salário local de 1.400 euros, mas para um suíço, dinamarquês, canadense ou americano que recebe 5.000 euros, está acostumado a pagar 2.000 euros de aluguel, até que Lisboa não está tão mal assim. E no caso de um estrangeiro de fora da Europa, ele descobrirá que o caminho para migrar para Portugal permanentemente é muito mais fácil em comparação a outros países. Logo, considerando as outras vantagens, comparado com Paris, é altamente provável que esse estrangeiro viverá muito bem em Lisboa. Ou seja, Lisboa pode ser maravilhosa para o estrangeiro cuja renda acima da média vem de fora, ao mesmo tempo que a cidade é implacável com o português ou imigrante que ganha um salário local. De fato, exceto o problema do aeroporto, todos os problemas mencionados aqui afetam quem ganha um salário típico de Lisboa. O que nos leva a uma reflexão final. Estaria Lisboa se tornando vítima de seu próprio sucesso? Será que a cidade é tão privilegiada ao ponto em que ela atrai mais pessoas do que ela consegue comportar, causando alguns dos problemas mencionados? Lisboa é uma capital com uma história riquíssima, uma excelente culinária e uma posição geográfica privilegiada. De fato, o aeroporto de Lisboa é um hub, com voos diretos a partir do Brasil e Estados Unidos. Com isso, a cidade atrai tantos viajantes que seu aeroporto não consegue dar conta. Continuando, Portugal é de longe o país com o maior PIB per capita e poder de compra entre os países de língua portuguesa. Para muitos no Brasil, Angola e Cabo Verde, é um sonho poder migrar para um país que fala sua língua e paga mais. Além do mais, Portugal é incomparavelmente mais fácil para migrar através de trabalhos não qualificados. No entanto, toda essa migração aumenta a oferta de mão de obra, ao mesmo tempo que ela aumenta também a demanda por moradias. Tudo isso, somado ao desemprego e dificuldade de integração, são alguns dos motivos que explicam a situação precária desses bairros de baixa renda.
onde moram muitos imigrantes. Portugal também facilita a vinda de aposentados, pessoas de alta renda e nômades digitais. Isso traz capital para o país, mas ao mesmo tempo aumenta a demanda por acomodações de curta e longa duração. A lei da oferta e demanda é simples. Mais oferta de mão de obra igual a salários estagnados. Menos oferta de acomodações igual a aluguéis mais caros. Em resumo, Lisboa é como um restaurante de sucesso, que atraiu tantos clientes, e eu digo tantos clientes, que a cozinha acabou entrando em colapso. Mas, se Lisboa de fato se tornou vítima de seu próprio sucesso, então há esperança e oportunidade. Afinal, Lisboa já ressurgiu das cinzas após um grande terremoto. Uma catástrofe que faz qualquer problema do presente parecer pequeno em comparação. Bem, muitos de vocês podem perguntar, mas Rafael, se o salário em Portugal é tão baixo, por que você ficou tanto tempo lá? Resposta: pelo simples fato de eu não depender do salário local. Se eu dependesse de salário local, eu já teria voltado para a Austrália há muito tempo. Mas a liberdade de trabalhar online mudou tudo. Com essa liberdade você pode escolher ficar em Lisboa, já que os problemas mencionados não vão te afetar tanto. Ou você pode facilmente se mudar para outra cidade em Portugal, onde o preço é menor e a qualidade de vida é maior. Saiba mais sobre como trabalhar de forma remota e com mais liberdade. Visite profissãonomade.com.br. Mais detalhes no link abaixo. E agora vou deixá-los com 2 vídeos relacionados. Esse vídeo aqui, que o YouTube escondeu de vocês, sobre como o TikTok está criando uma geração de idiotas. Ou então esse outro vídeo aqui sobre 5 cidades alternativas em Portugal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.